tiro de meta deste domingo, que será do Galão da Massa, de volta à Arena MRV após 15 dias. O Atlético recebe o Botafogo no horário nobre do futebol, 4 horas da tarde. E antes teremos a despedida do ídolo do atacante Hulk, que estará ali no estádio, no gramado, vai receber algumas homenagens, vai dar algumas palavras também ao torcedor pelo alto-falante da Arena MRV e vai ser muita emoção, com certeza, nesse Dia das Mães, com promoção de cerveja na esplanada, dentro da Arena MRV, expectativa de um ótimo público na casa dos 30 mil torcedores. 2 reforços vindos do departamento médico, o volante Cissé, que já está fora há algum tempo, e também o atacante Coelho, né, que é um titular dessa equipe do técnico Barba Domingues. Ficam disponíveis, a exemplo do Preciado, lateral direito, que estava suspenso no meio de semana na Copa Sul-Americana. As ausências: Lianco e Alan Franco, os 2 por suspensão. O provável galo de Everson, Natanael, aí a dúvida se vão 2 ou 3 zagueiros. Juan, Vitor Hugo, pode pintar o Alonso, se for com 2 zagueiros por ali, o Renan Lodge na esquerda, meio campo com o Maicon, aí o Tomás Pérez, Bernard, Minda, pode ser o Coelho, né? Se for 2 zagueiros, o Coelho joga. E o Cassierra no comando do ataque. O Galo, que depois do Botafogo, no próximo sábado, pelo Brasileirão, também joga em casa. Oportunidades para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Boa notícia, né? Tanto da liberação do Coelho quanto do Cissé. O Vitor Hugo, meio-campista, segue fora, segue na reta final de recuperação. Ele teve um edema muscular. Estão tendo cuidado aí com esse atleta. O Vitor Hugo fez muitos jogos nessa temporada, né? Um titular da equipe e normalmente não fica fora. O Vitor Hugo, então, normalmente joga, segura um pouco o Vitor Hugo, até porque a sequência é pesada, né, Cirilo? O Galo, que normalmente vinha poupando, e eu vi agora há pouco, né, vocês comentando aí da situação do rival do Cruzeiro, que hoje deve preservar alguns atletas, o Galo vinha preservando da Copa Sul-Americana. Mas vocês vão se lembrar que na última terça-feira, não, né? Foi com o time considerado titular em campo contra o Juventude. Amanhã também. A tendência de time titular, até porque de terça para domingo deu tempo para recuperar a moçada, mas é bom lembrarmos que na próxima semana o Galo tem Copa do Brasil, quarta-feira, lá em Fortaleza, contra o Ceará. É outro jogo de mata-mata, o Galo tem vantagem mínima, não é um jogo que está decidido, muito pelo contrário. E no fim de semana pega o Mirassol de novo em casa. Então é uma oportunidade de conseguir aí arrancada no Brasileirão, 2 jogos em casa, Botafogo e Mirassol, e carimbar a vaga na Copa do Brasil na próxima fase. Então nesse período aí é bom ele ter mais gente à disposição, Cirilo, porque não creio que o Barba, nessas partidas que eu citei, vai colocar time reserva, mas ele vai ter que rodar um pouquinho, porque são muitos jogos em sequência importantes. Foram liberados 2 jogadores importantes do elenco do Galo. Agora há pouco o Atlético publicou nas suas redes sociais, e a Itatiaia já tem todos os detalhes no itatiaesporte.com.br. O atacante Coelho e o meio-campista Cissé estão liberados pelo departamento médico e ficam à disposição do técnico Eduardo Domingues para a sequência da temporada. Coelho, um jogador que é titular dessa equipe, e o Cissé, muitos torcedores perguntavam por ele, né? Sumiu o Cissé, mas porque ele teve essa lesão muscular desde quando voltou ali da seleção do país dele, não jogou mais pelo Atlético, ficam disponíveis. E aí aumenta o leque de opções para o técnico Barba Domingues. Um detalhe aí, o Vitor Hugo, meio-campista, ele segue fora. O Vitor Hugo, a informação do Atlético no clássico contra o Cruzeiro, na semana passada, é que ele tinha um edema muscular. Só que ele ainda está fazendo alguns trabalhos em campo, mas não foi totalmente liberado pelo departamento médico. Jogador que também é importante, mas vai ficar aí para as próximas partidas. Nesse cenário, Cirilo, o Barba Domingues vai levar ainda um mistério ali na escalação do Atlético. Mas, se ele quiser utilizar o Coelho, muito possivelmente ele abandonaria o esquema com 3 zagueiros. Nos 2 últimos jogos ele foi com 3 zagueiros, né? Pode ser uma tendência, pelo menos para começar o jogo. O Barba Domingues, quando fez esse esquema contra o Cruzeiro, o time foi muito bem, né? Conseguiu a vitória.
Teve postura interessante também no Mineirão. É verdade que era um jogo diferente, né? O Atlético como visitante, deixando mais a bola com o adversário, foi mais reativo, mas o Barba Domingues não achou o Atlético mal, né, em campo no primeiro tempo, principalmente lá com os mesmos 3 zagueiros, esquema com 3 zagueiros contra o Juventude, quando naquele segundo tempo, no finalzinho, cedeu o empate. Então pode ser que ele mantenha o esquema. Ele não tem o Lianco, né? O Lianco foi expulso contra o Cruzeiro, tá fora. O outro que tá fora é o Alan Franco. E aí, Cirilo, o que a gente pode projetar de time? Até para vocês comentarem aí. Everson no gol, Natanael na direita e o Renan Lodge na esquerda, eles deverão ser mantidos. Aí vai com 3 zagueiros, se for, a tendência é Juan, Vitor Hugo e o Alonso. Se for com 2 zagueiros, ele pode tirar um deles para colocar mais o atacante lá na frente. Aí no meio campo, o Maicon, o Tomás Pérez, né, deve ser o escolhido ali para formar a dupla com o Maicon, sem o Alan Franco. Aí o Bernard com Minda e Cassierra. Se ele quiser colocar o Coelho para começar o jogo, pode abrir o Minda de um lado, pode colocar o Coelho de outro, e aí não precisaria de 3 zagueiros. Só um detalhe aí, eu tô muito curioso para saber como vai ser o aproveitamento do banco de reserva, porque no clássico contra o Cruzeiro, apareceram ali Pacini, Cauã Soares, no jogo anterior o Izep apareceu, ou seja, os garotos. No último jogo, o Barba, lá no Uruguai, preferiu usar os medalhões do banco, né? O Scarpa, o Dudu, e aí o Atlético, a gente sabe que tem alguns atletas que estão quase para estourar o limite de 13 jogos e tem aí esse limite que não pode, né? Para o outro jogador jogar em outro clube, como aconteceu com o Hulk, por exemplo. Então vamos ver, eu acho que a tendência, Cirilo, é a utilização mais dos garotos, como foi no Clássico e não como aconteceu lá diante do Juventude no Uruguai. Há uma expectativa para mais de 30 mil e algumas atrações antes da bola rolar, né? Vamos ter mosaico para homenagem ao Dia das Mães, já sendo preparado aí o mosaico pela torcida do Galo, e as homenagens ao Hulk a partir de 3 horas da tarde. Então fica o convite aí para você que não vai poder ir à Arena MRV acompanhar na Itatiaia. A gente vai estar no pré-jogo trazendo tudo ao vivo para você. O Hulk vai ao gramado, vai receber algumas homenagens e também vai falar algumas palavras ao torcedor atleticano. E os 2 times estão coladinhos na tabela de classificação. É um confronto direto, tá tudo muito embolado, mas se o Atlético vence, ele passa o Botafogo. O Atlético tem que concentrar demais nessa partida, já que o Atlético deu um recado de que não tá afim pra Sul-Americana, porque no discurso pode até parecer que, beleza, queremos a Sul-Americana, mas na prática a gente tem visto que é outra história. O Atlético não jogou nada até aqui. Já que você não está afim da Sul-Americana, então mostra atitude no Campeonato Brasileiro, porque mostrou essa atitude contra o Cruzeiro, mas é clássico. O clássico ele não serve muito de parâmetro para outros jogos, porque realmente tem uma mobilização que é diferente, é um jogo à parte. Contra o Botafogo, o Atlético precisa de ter essa postura de um time que deseja, um time que está querendo algo e uma situação melhor no campeonato. Porque o que Simões falou de tabela, o Atlético pode tanto despencar quanto subir, é o retrato do Galo na temporada, de oscilação, de um time que ainda não tá pisando em terra firme, sabe? Tá sempre oscilando, é um time que sempre passa aquele sentimento de desconfiança pro torcedor. Então que nessa sequência aí, até a pausa pra Copa do Mundo, o Atlético possa de fato dar uma arrancada. E aí no meio do ano, na janela que o Atlético vai ter, fazer uma correção de rota. O Atlético precisa corrigir algumas rotas, qualificar esse elenco, tirar quem não está afim, para aí sim, quem sabe, pensar em algo melhor e maior para o final da temporada. Arboleda pode virar reforço do Galo. A especulação nas redes sociais é de que São Paulo e Atlético debatem uma troca. Do Scarpa indo por Tricolor e do Arboleda sendo cedido para o Clube Atlético Mineiro. Já havia contado para vocês que o São Paulo descarta a contratação de Scarpa. De qualquer forma, fui checar antes de gravar esse vídeo com uma fonte do Atlético sobre um possível interesse do clube em Arboleda, zagueiro equatoriano de 34 anos de idade que não fica no São Paulo. Ele não teve que ter o seu contrato rescindido depois de se ausentar por um mês, porque o Tricolor quer alguma compensação financeira do clube que o contratar. Mas é certo que o Arboleda vai embora durante a pausa para a Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte atleticana com quem conversei. O Galo vai tratar sobre saídas e chegadas após esses 7 jogos antes da parada para a Copa. Foco total nessa reta final. De todo modo, pelo prestígio que você tem adquirido comigo, é a fonte conversando comigo, te respondo essa. Nenhum interesse no Arboleda. Então dá para descartar
que o equatoriano será reforço atleticano. O Galo até cogita contratar zagueiro, especialmente por conta da saída do Júnior Alonso, mas não será o Arboleda, 34 anos de idade, custo de R$ 1 milhão por mês. Caberia no seu time do coração? Vale a lembrança do histórico pra lá de polêmico fora dos campos. O que eu vou trazer para vocês? Primeiro, um dos, não o principal, ou os principais, ou enfim, um dos motivos, ou alguns dos motivos do afastamento, também vou falar sobre isso, do Rafael Menin no Galo. Primeira coisa, essa questão dele com o Hulk, esse embate do Rafael Menin com o Hulk, foi a gota d'água pro afastamento dele, tá? Primeiro, é até complicado, não sei com que jeito que eu vou falar isso aqui, mas a presença do Menin no dia a dia poderia ser melhor, poderia ser melhor vista, mais benquista do que se é que vocês me entendem. Estou tomando muito cuidado com as coisas que eu vou falar aqui. Então, meio que ele foi sugerido a ele foi instruído, tá? A se afastar mais do dia a dia do CT, tá? Essa questão desse embate com o Hulk e tal, teve mais algumas outras questões também, enfim. Por todo o contexto, ele foi sugerido, tá? Foi sugerido a ele foi instruído por pessoas do clube, dá uma segurada, dá uma afastada, fica um pouquinho off, vai ser melhor para você, melhor para o clube, né? Acompanha mais de longe e tal. Isso aí foi um dos motivos, tá? E o estopim foi essa confusão com o Hulk aí, entre ele e o Hulk, né? Vocês podem ver que nem na despedida do Hulk no CT ele estava presente, né? Isso já diz muita coisa. Mas beleza. Outra coisa. Então o Rafael Menin está mesmo afastado. Quem manda no clube hoje é o Pedro Daniel. Não caia nesse papo, tá? Não caiam nesse papo. O Rafael Menin tá ali por trás, lá ele, mas ele ainda toma conta, ele ainda delega, ele ainda toma todas as decisões, tudo passa nas mãos do Rafael Menin. Não ache você que o Pedro Daniel tá com a carta branca, com o cheque em branco, a caneta na mão e ele que manda. Não tem nada disso, tá, gente? O Pedro Daniel tá lá no dia a dia. Ele tá representando, ele é a pessoa que personifica, que representa o dono ou os donos, né? Os dois R's do clube. Mas tudo que o Pedro Daniel faz ou deixa de fazer, o Rafael Menin é consultado, tá? Então o Rafael Menin sai de cena dos holofotes, mas trabalha nos bastidores, tá? Não se enganem com isso. E outra coisa, teremos mudanças, já estamos tendo mudanças no clube, né? E essa informação a gente sempre acredita aqui, tá, gente? Veio primeiramente pelo Everton Guimarães, tá? Que o Galo vai ter mudanças aí em todo o seu corpo de futebol, de todas as áreas do clube, base, enfim. Está tendo mesmo e, obviamente, coordenado pelo Pedro Daniel, mas supervisionado pelo Rafael Menin, tá? Então o Galo já contratou um novo diretor de novos produtos, o Galo contrata novo diretor de novos produtos, o Galo anuncia a contratação de Renato Gil para o cargo de diretor de novos produtos com mais de 20 anos de experiência no mercado. Renato é fundador do Arena Hub, iniciativa de inovação do esporte reconhecida mundialmente ligada à transformação digital e ao fortalecimento da conexão entre clubes e torcida. Renato Gil, tá? Novo contratado pelo Galo aí, diretor de novos produtos, e vão ser feitas mais contratações, saídas, né? Tudo coordenado pelo Pedro Daniel, mas supervisionado pelo Rafael Menin, beleza? Fala galera, finalizamos aqui mais um vídeo de notícia para vocês, tá? Atualizadas aqui. Então, se você curtiu, deixa o like aí para dar aquela força, ajuda o canal a crescer aí também, tá? Dá essa moral pra gente aí. E quem tá chegando agora e não se inscreveu, seja muito bem-vindo. Você que torce pro Galo, sempre será bem-vindo. Então, fica o meu convite, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like. O seu like ajuda muito o canal a continuar crescendo, então dá essa força aí pra gente aí, tá? Não custa nada, é de graça, só dá um cliquezinho e você já ajuda o canal a crescer mais ainda, tá bom? Deixa aí também seu comentário, tá? Sua opinião em relação a tudo que foi falado aí, o que você concorda e não concorda, e o que você faria, o que você não faria. É uma boa notícia, Cissé e Coelho, retornando aí pro Galo, hoje vai ter jogo contra o Botafogo, é importante essa volta, esse reforço, é muito importante, só vamos torcer para que tudo dê certo, né?
Eu vou ficando por aqui, mas de olho nas notícias, tá? Qualquer novidade eu vou pegar e jogar aqui para vocês. E quero agradecer a vocês aí pela companhia, tá bom? E para quem tá chegando também, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tamo junto. Buscaremos sempre estar melhorando aí cada vez mais o canal aí para vocês. Então deixa aí também no comentário o que vocês... deixa aí a sugestão de vocês aqui em relação a melhorias do canal, que a gente com certeza, sem sombra de dúvida, estaremos fazendo essa melhora que vocês vão aí deixar como sugestão, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.